claustralium, então escada do claustro, sobre a Lexio Divina, sobre a leitura orante da Bíblia, como se chama ultimamente, né, no Brasil. A CNBB, há uns 10 anos atrás, falou bastante sobre isso, e também a Assembleia dos Bispos deste ano falou muito também sobre a importância da palavra de Deus. Então, na quinto dia, né, que nós falamos sobre isto, é o capítulo 14 dessa escala claustralium, e assim terminamos hoje. As consequências do que foi dito até agora. Lembramos, né? Leitura, meditação, a oração, a contemplação, conforme Guigo, o cartucho, nono sucessor de São Bruno, nas terras lá dos cartuchos. De tudo isso, podemos concluir que a leitura sem a meditação é árida. Você já leu um livro só por ler, né? É árida. A meditação sem a leitura é errônea. Como é que você pode falar, meditar sobre uma coisa que você nem foi às fontes, né? Não leu direito? Porque você muda a pontuação, ou muda uma letra, muda o sentido. Muda uma vírgula numa conta, você pode ficar bilionário ou miserável. Depois, a oração sem a meditação é morna. Uma oração mecânica, né? Mas sem frutos. E a meditação sem oração é infrutífera. Se você só meditou, mas não pediu a graça. E agora isso foi uma parte. Agora, a oração com fervor, aí sim, a oração com fervor obtém a contemplação. Olha aí, pula, né? Esse degrau que é bem alto. Degraus diferentes. A oração com fervor obtém a contemplação. Mas a aquisição da contemplação é rara, ou até miraculosa, sem a oração. Como que eu posso chegar à contemplação se eu não tenho, então, a oração? Se eu não tenho essa humildade de pedir, dá-me desta água, como escutávamos antes a samaritana falando. Deus, com efeito, cujo poder não tem limites e cuja misericórdia se estende a todas as suas obras, às vezes suscita das pedras filhos de Abraão. Mateus 3:9. Como também fez a mula de Balaão falar, né? Então Deus pode, às vezes, uma pessoa difícil, que talvez nem saiba ler ou que tenha dificuldades, mas uma pessoa muito de Deus, né? Uma pessoa que não conhece as línguas, mas tem o dom do Espírito, né? De falar, de interpretar as línguas, não? É o que se dá quando força corações duros e rebeldes a querer. Uma pessoa, às vezes, rude, difícil, ela ficou maleável, mansa. Ele é como pródigo que, segundo se costuma dizer, dá o boi com chifres, quando vem sem ser chamado e se envolve sem ser procurado. Aqui é uma tradução a partir da língua que foi traduzida aqui, né? Então, dá o boi com chifres, ou seja, né? Não tem aquela humildade de tirar aquilo que não será de bom proveito. Embora tenha isso acontecido a algum, como a Paulo e a alguns outros, não devemos, no entanto, tentar a Deus presumindo tais dons, mas saber que o que nos compete, isto é, ler e meditar a lei de Deus, e rogar-lhe que ajude a nossa fraqueza e veja a nossa imperfeição. Então, a nós compete fazer a obrigação do morador, ou seja, fazer a leitura. Para isso, então, o ambiente, a humildade em ler, depois meditar, parar, retomar, procurar, às vezes, até um dicionário filológico, ou até histórico, bíblico, espiritual, porque as palavras mudam a acepção, até mesmo. Eu vi esses dias esses ditados que nós costumamos falar na gíria, agora tem esses ditados no formato virtual, né? Então, não vem nenhuma palavra agora, mas nenhuma frase agora. Mas impressionante como que muda de contexto. Temos palavras que há anos atrás tinham um significado e hoje tem outro significado. Então, rogar a Deus que ajude a nossa fraqueza e veja a nossa imperfeição.
Ele próprio nos ensina a fazer isto, quando diz: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Pois agora o reino do céu sofre violência, e são os violentos que dele se apoderam. Mateus 11:12. Essa violência aqui, entre várias acepções, o Senhor está nos convidando a ser fortes, a não ser infantis. O infantil nunca vai dar passos, sempre vai, né, se apoiar em outros, acusar outros. O violento é aquele que soube vencer a grande batalha que é contra o seu eu, a sua vontade. Nosso pai São Bento, na regra, dirá, né, odiar a própria vontade. Eis, pois, que as distinções acima assinaladas permitem perceber as propriedades dos vários degraus, como se concatenassem entre si, o que produz em nós cada um deles. Então, aquela palavra se torna acontecimento. Hoje, no refeitório, foi lido sobre a importância do sacerdote, né, alter Christus, aquele que não só pronuncia palavras, mas que usa a matéria, naquela circunstância, naquela celebração, e ali se torna não pão qualquer, mas o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Então, assim também, esta palavra tem poder de salvar as almas. Em português nós falamos, é a palavra da salvação, glória a vós, Senhor, né? Palavra que dá vida, palavra que salva, né? Salos, né? É aquela que nos dá essa vida maior. Feliz o homem que, tendo o espírito vazio de outros cuidados, deseja sempre passar e repassar por seus degraus, por esses degraus. Leitura, meditação, oração e contemplação. Não sábio ou ignorante aquele que diz: eu já sei tudo, eu não preciso de nada. Porque o sábio, quanto mais sabe que tem que saber, tem que aprender. Então, o ignorante é aquele que é doutor em um livro só. O sábio é aquele que sabe ler tudo, até coisas, digamos, impróprias, para saber discernir, para saber defender a fé, para rebater, para esclarecer, para iluminar. Só que é lógico, precisa ter uma capacidade para não se perder, né? Porque senão começa a... E acha que tudo é bonito, tudo é bom, aí vira uma coisa eclética, uma coisa toda misturada. Então, repassar por esses degraus. É aquele que, vendendo tudo o que possui, compra o campo em que está escondido o tesouro desejável, que é recolher-se e ver como é suave o Senhor. Salmo 34:9. Então, ele, ao encontrar um campo, com alegria ele vende tudo aquilo que ele tinha. Porque tudo aquilo que ele tinha não é nada diante daquilo que ele vai conseguir. Então, assim também, quantas pessoas que fizeram todos os seus estudos e teses e tudo mais, e encontraram a riqueza da simplicidade. Aqui vem um caso que me contaram que entrou no mosteiro uma pessoa que tinha muitos livros, tinha estudado muito, tinha muitos diplomas. E aí, como veio com os livros, não sei como que era, nem sei se era monge que seguia a regra de São Bento. Eu sei que o superior lá, não sei se era abade e tal, mandou então encher toda a cela daquele futuro monge religioso, né? As prateleiras. Encheu, que até em cima da porta tinha prateleira, e colocou os livros e tudo. Bom, como é normal, então ninguém entrava na cela do irmão, e um dia, mais cedo ou mais tarde, ele faleceu. E aí foram entrar na cela. Cadê os livros? Não tinha nenhum livro mais. Só a única Bíblia, que foi o primeiro livro da sua conversão. Surrada, usada, como que dizendo, olha, li tanto, estudei tanto. Certamente que passou pelo scanner do seu coração, né? Soube então reconhecer a sabedoria e com o tempo ele foi se despojando. Certamente mandou os livros para a biblioteca, talvez aparecia algum livro, alguém que morreu, mandaram e tal, mas no fundo era aquele monge que nem lembravam mais,
né, que ele tinha vindo com toda aquela carroça, né, de livros. E no final ficou só aquela Bíblia bem pequenininha. Então, aí se encontrou a verdadeira sabedoria, né? Correu tanto na vida, enfim, se sentiu depois plenamente satisfeito com a verdadeira sabedoria, que é essa graça de Deus. Me fez lembrar isto. Faz muito tempo que eu escutei isso, não sei bem assim qual que é a versão verdadeira. Então, feliz sim aquele que, exercitando no primeiro degrau, que é a leitura, bem atento ao segundo, que é a meditação, fervente no terceiro, que é a oração, alçado acima de si no quarto, que é a contemplação, se eleva cada vez mais forte por essas subidas até ver o Deus dos deuses em Sião. Salmo 84, 8. E aqui tem aquela outra história, estou muito historiador, né? Que a pessoa estava subindo uma montanha, escalando. E era um lugar muito distante, então ela tinha que levar tudo. Água, aqueles ganchos, como é que chama? Aqueles sapatos especiais, esparadrapo, remédios. Mas estava muito cansativo, já fazia dias que ele ficava até pendurado literalmente na corda, né? E tinha que ir colocando esse braço à frente, né? Para fincar, e caía ciscos, né? Nos seus olhos e tudo. Eu sei que faltava poucos metros, mas ele estava exausto. Ele disse, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Mas não sei, né? E tudo, ele acabou tentando. E não é que ele chegou ao topo da montanha, né? Ao cume do monte. E lá do alto ele disse, eu estava sendo muito bobo se eu tivesse desistido. Daqui do alto eu vejo tridimensional, né? Como se diz, 360 graus, eu vejo tudo, né? Se eu não tivesse feito esse esforço, eu não teria chegado. E aí ele diz, nossa, onde que está aquela montanha, sei lá, como aqui o Pico da Neblina, da Gávea e tal, se eu estou aqui no Everest, né? Aqueles outras montanhas, outros problemas da minha vida, parece que não são nada, né? Porque eu cheguei alto do cume do monte. Assim também é o sinal da perseverança. Pode ser que a leitura nos canse, a meditação mais ainda, porque, né, a oração é um combate, Esses dias mesmo conversava com uma pessoa, ela falava isso, né? Tento rezar e reza, que reza 4/3 ao dia, aquela coisa toda, mas à custa de um combate, o sono, as provações, as preocupações, né? Mas diz aqui, essa história, né, que só quem chega lá no alto é que pode dizer, valeu a pena, valeu o esforço. Deus que me fez vitorioso na graça. Depois eu posso descer a montanha, né, para enfrentar as dificuldades, né, na graça de Deus. Feliz sim aquele que, exercitando no primeiro degrau, sim, já lemos. Bem-aventurado é aquele a quem é dado permanecer, ainda que por pouco tempo, nesse último degrau, a contemplação, porque de vez em quando podemos ter a contemplação. Por último degrau, e que pode dizer, eis que sinto a graça de Deus, eis que contemplo com Pedro e João a sua glória no monte, eis que gozo com Jacó os abraços da bela Raquel. Só que nós estamos lembrados que Deus então disse, né? Na mesma hora surgiu uma nuvem e escondeu Abraão, o Elias, ou seja, o Moisés, né? Aliás, então, eles tiveram que descer da montanha, porque a nossa vida é isto, é esse vinde vede, subir a montanha e depois ide anunciar. Então, não significa que por eu estar na oração ou estar na igreja, é que eu estarei isento de coisas. Por isso que não é muito certo dizer, não, agora que você vai na igreja, você tem que deixar os seus problemas lá fora. Bom, eu até entendo quem fala assim, mas não se trata de fazer uma lavagem cerebral, eu vou entrar na igreja agora, e depois eu saio e ponho a casaca outra vez. Eu tenho que trazer tudo aquilo que estou passando. Não vou ficar ali meditando aquela hora, porque eu me distraio.
Mas naquele salmo, puxa, esse salmo hoje me chamou a atenção diante de tal problema, diante de tal situação. Por isso que a nossa vida espiritual é isto: vinde e vede, ide anunciai, subir e descer. Né? Então, é esse movimento, né? Diástole e síntole. Justamente, sístole. Todos nós temos esse vinde e vede, ide anunciai, né? Vai e vem. Então, mas acautele-se ele depois de tal contemplação, para não cair nos abismos de uma queda desordenada, nem voltar, depois de tão grande visita, aos lascivos atos do mundo e às seduções da carne. Porque quanto maior a altura, maior é o vento. Né? Antes eu aprendi que quanto maior a altura, maior é o tombo, né? Mas aqui, quanto maior a altura, maior o vento, e pode ser que a queda seja mais, né, firme, e você pode se espatifar. Por isso que nós nunca podemos nos dar assim como já prontos, né? Todos nós temos um grande combate, né? Ou então, eu já cheguei, aquilo que eu posso, aqui eu posso. Não, aí que o inimigo nos assalta, né, de maneira improvisa, e podemos aí sangrar e morrer, e perder a fé, e perder o juízo, e perder a cabeça, perder o céu. Por isso que fala aqui, como não pode a fraca ponta da mente humana sustentar mais longamente o esplendor da verdadeira luz, desça suavemente e com ordem algum dos 3 degraus pelos quais subira, e assim alternadamente, ora em uma, ora em outro, demore segundo a moção do livre-arbítrio e as circunstâncias do lugar e do tempo. Tem dia que você está melhor, tem dia que só o lugar, né, te irrita. Hoje tem aqui uma montanha aqui, alguém está cortando árvore, motosserra, faz mais de hora. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Então tem dia não, tem dia que um canto do passarinho te atrapalha. Né? Tem dia que, que graça, escutar o barulho do vento. Ontem eu postei aí dezenas de fotos do jardim, do pomar, da horta, né? Que maravilha, tal. Mas talvez para muitos, né? Muito trabalho, e folhas e tal, né? Então é uma graça de Deus. Hoje mesmo o irmão falava, eu quero aprender a fazer vasos de cimento. Então vamos lá, né, dar o material e tudo. Então estamos sempre assim, justamente procurando algo. O pior é quando a pessoa para. Eu já li tudo, eu já meditei sobre tudo, né? Eu já rezei tudo quanto é oração, né? Mas será que eu cheguei aos cumes da contemplação? Né? Por isso que é um exercício diário. E assim, alternadamente, ora uma outra vez, né? Conforme o tempo e o lugar. A meu ver, ele estará tanto mais próximo de Deus, quanto mais longe do primeiro degrau. Então, quanto mais você sair do degrau da leitura, você estará mais perto de Deus. Porque a leitura, qualquer um pode, qualquer biblioteca, pode baixar em qualquer site, né, comprar qualquer livro, mas a leitura é uma letra morta, que tem que se encarnar na nossa vida, sobretudo quando a leitura da palavra de Deus, é lógico, né, que vai criar em nós os frutos verdadeiros. Como é infelizmente frágil e miserável a condição humana, diz Guigo. Vemos, pois, abertamente, como auxílio da razão e os testemunhos das Escrituras, que a perfeição, que a perfeição da vida bem-aventurada está contida nesses 4 degraus e que o homem espiritual deve estar sempre a exercitar-se neles. Leitura, meditação, oração, contemplação. Mas quem é que guarda esse modo de viver? Quem é ele? E nós o louvaremos? Eclesiástico 31:9. Muitos querem, mas fazer é de poucos. Então, de boas intenções o mundo está cheio, mas de ação. Queira Deus que sejamos desses poucos que não só querem, mas lutam, né, para chegar até o final. E agora, então, o último capítulo desta escala claustralium, a escada do claustro. Capítulo 15,
4 causas que nos retraem dos referidos degraus. O que nos derruba dessa escada de 4 degraus desiguais? São 4 as causas que, o mais das vezes, nos desviam desses degraus. Uma necessidade inevitável, uma utilidade, a utilidade de uma boa ação, posso até abandonar a leitura, a oração para socorrer alguém. Também a fraqueza humana ou a vaidade mundana. Olha aí, vamos ver então. A primeira é desculpável. Qual que é a primeira? Necessidade inevitável. Quer dizer, eu estou ali quando vê, sei lá, chegou um ladrão, pegou fogo. Então, lógico que não é que estamos pegando fogo na mão, né? Como a pessoa estava meditando. Já li isto, que até aconteceu. Que a pessoa estava meditando com uma vela na mão, a vela derreteu, demorou tanto essa meditação, estava queimando a mão da pessoa e a pessoa nem se deu conta. Bom, ainda não cheguei a isto, né? Então, a segunda é tolerável. Qual que é a segunda? A utilidade de uma boa ação. Alguém está lá, caiu, né? Então vou lá socorrer. Então eu interrompi, parei. A terceira é miserável. A fraqueza humana é miserável, miséria. E a última, que é a vaidade humana, vamos ver aqui. A quarta, que é a fraqueza humana, é culpável. A vaidade humana, né? Eu estou lá e eu sei que alguém vai chegar, então eu interrompo, vou fazer mais rápido a oração, porque eu tenho que perfumar, tenho que arrumar, embelezar e tudo. Bom, lógico, dependendo da situação, até se justifica, mas é culpável. E verdadeiramente culpável. A quem por esta causa é desviado do seu propósito, melhor seria não ter conhecido a graça de Deus, do que retroceder depois de conhecê-la. Que escusa terá de seu pecado? A pessoa, né, que, como se diz, né? Lavou, tinha um porquinho, lavou o porquinho, passou talquinho, perfume, ai que beleza, né? Mas o porquinho se sente tão ruim com aquela, né? Hoje tem gente que até põe porquinho em casa, tem roupinha e tudo, né? O porquinho, não estou bem assim não, e volta para a lama, ou até o cachorro que voltou ao vômito. É como aqui, a pessoa que estava na contemplação e caiu novamente na vaidade mundana. Não lhe poderá acaso Deus dizer com razão que mais te devia fazer e não te fiz? Que mais podia eu ter feito? Né? Cantamos na Semana Santa, Isaías 5:4. Não existias e te criei. Deus está dizendo, você não era nada e eu te fiz. Tornaste-te servo do diabo e do pecado e eu te redimi. Né? Você estava lá no lamaçal e eu, bom pastor, te trouxe novamente, né? Te lavei. Até na escritura fala, né, que o Senhor lavou, pôs uma roupa nova, perfume, colocou uma argola no nariz, né? Um piercing para dizer, tu és meu, né? Eu te escolhi. Então, não existias e criei, tornaste servo do diabo e eu te redimi pelo Cristo. Corrias com os ímpios ao redor do mundo e te escolhi. Tá vendo? Cada um de nós tem uma história, né? Talvez uns nem chegaram a ter grandes fraquezas, pecados, porque talvez se tivesse entrado nessa, não teria saído. Então, é isto, né? Deus previne, Deus poupa, porque talvez não teria volta, ou permitiu que a pessoa passasse por tudo, todas essas situações, para que, uma vez redimido, confirmasse os demais no bem. Como que dizendo, né? Eu não era feliz. Então, corrias com os ímpios ao redor do mundo e eu te escolhi. Dei-te graça perante meus olhos e queria fazer em ti a minha habitação, e em verdade me desprezaste.
né? Te dei tudo e me desprezaste. Não jogaste para trás somente as minhas palavras, mas a mim mesmo, e andaste em busca das tuas concupiscências. É um desabafo, né? De Deus. Te dei tudo. Mas, ó Deus bom, suave e manso, doce amigo, conselheiro prudente, ajuda forte, como é desumano e temerário aquele que te rejeita e repele do seu coração um hóspede tão humilde e clemente. Então, o convite então, a hospedar o Cristo, né? O Espírito, que é doce hóspede da alma. Ó infeliz e nociva troca, rejeitar o seu Criador e acolher pensamentos maus e prejudiciais, e entregar tão depressa a pensamentos impuros e ao espezinhar dos porcos até mesmo aquela câmara secreta do Espírito Santo. O Senhor nos deu nessas pérolas e nós a julgamos aos porcos. Bebe como um porco. Então Deus nos convida a regenerar em nós esta obra. Deus pode fazer de um porco, né? Que seria um animal bem fofinho assim, né? Pois então, Deus pode fazer isto. A câmara secreta do Espírito Santo, que é o fundo do coração, que pouco antes se dirigia às alegrias celestes. Ainda estão quentes no coração os vestígios do esposo, e já ali se intrometem desejos adulterinos. Quer dizer, quantas vezes experimentamos a graça do Espírito, como é bom estar aqui, mas já começamos a querer achar, né, que o vizinho, né, a comida do vizinho, né, parece que é mais gostosa que a nossa, né? Desejos adulterinos. É inconveniente e indecoroso para ouvidos que acabam de ouvir palavras que não é lícito ao homem falar. 2 Coríntios 12, 4. Entregar-se tão depressa a fábulas e a ouvir maledicências. Por isso que é melhor calar do que pecar. Quem fala mais, peca mais, diria São Bento, né? E para olhos que acabam de ser batizados pelas lágrimas sagradas, de repente, se voltar para ver vaidades. Olha aí, olhos que acabam de receber as lágrimas do arrependimento e novamente volta, né, a se sentir atraído pelas vaidades da vida. Para a língua que acaba de cantar um doce epitalâmio e que tinha reconciliado o esposo com a esposa por suas palavras inflamadas e persuasivas, e introduzira no celeiro, Cânticos 2, 4, de novo se converte em conversas torpes, as leviandades, a urdidura de dolos, a maledicência. Eu acabei de cantar as coisas de Deus, aquela melodia maravilhosa, e já dou com as línguas nos dentes, né? Falando, julgando, xingando, maldizendo. Então é o final desta carta, escala Claustralium. Pode ser que com isso estejamos sendo jogados lá embaixo, mas é para que a gente acordar, né? Não nos aconteça, Senhor, mas se acaso, por fraqueza humana, recairmos nisso, não desesperemos, mas de novo recorramos ao médico clemente, que levanta do pó o indigente e ergue o pobre do monturo. Salmo 113, 7. O Senhor é esse médico que levanta do pó o indigente e reergue o pobre do monturo. E ele, que não quer a morte do pecador, voltará a nos curar e salvar. Nos trará a paz. Já é tempo de pôr fim a esta carta, diz Guigo. Talvez para vocês também, né? 5 dias comentando. Oremos todos ao Senhor que no presente enfraqueça para nós os impedimentos que nos retraem de sua contemplação. Hoje, né? Então, sono, as distrações. No futuro, nos liberte inteiramente deles,
levando-nos mediante os referidos degraus, cada um mais fortes, a vermos os deuses em Sião. Salmo 84, 8. Ali, os eleitos não experimentarão mais gota a gota, nem intermitentemente a doçura da contemplação, pois terão, em incessante torrente de gozo, a alegria que ninguém tirará, e a paz imutável, a paz nele. Estaremos para sempre com o Senhor. Nem precisaremos mais de ler, porque aquela palavra de Deus se tornou carne também, a nossa carne, como dia, no seio puríssimo da Virgem Maria. E ele conclui, Guigo, o cartucho, conclui então a carta que se dirigiu a Gervásio. E tu, Gervásio, meu irmão, se do alto te for dado um dia ascender ao cume desses degraus, lembre-se de mim e ore por mim, quando for por bem para ti, quando achar melhor. Aquilo que o Papa Francisco sempre fala, né? Muito bom dia, bom almoço, papapá, e por favor, não se esqueça de rezar por mim. Que humildade, né? Non dimenticate di pregare per me. Giusto. E domenica scorsa, ontem, anteontem, o Papa ordenou 9 padres lá no Vaticano, inclusive um brasileiro, e nós temos esse costume no Brasil, né, de quando vai cumprimentar o neo-sacerdote, se beija a mão, e o Papa faz sempre essa questão, né, porque é aquilo que escutamos no refeitório, né, é um outro Cristo, né. Então, no final, ainda ele foi lá, beijou as mãos de cada um dos neo-sacerdotes, e ele se inclinava, pedia que cada padre novo, né, desse a bênção. Eu me lembro também quando fui ordenado, e aí voltei para fazer o último ano, né, lá no Mosteiro do Rio, e Dom Abade Inácio Scioli, que era o abade na época, nossa, uma personalidade fantástica, né, engenheiro e tudo, reformou todo o mosteiro, abade por muitos anos. O pai dele tinha sido embaixador do Brasil na Santa Sé e tudo, e para mim fiquei até assim emocionado, porque ele já era até idoso, né, e tão logo ele me viu, já né, recentemente ordenado, ele se ajoelhou e pediu a bênção para mim, né? Muito contente, né? Fiquei muito assim emocionado. Como também um dia no Mosteiro de Vinhedo, numa reunião da Simbra, do abade Joaquim Zamit, saudosa memória, foi abade de São Paulo, depois depois ser abade presidente por muitos anos, ficou depois no Mosteiro de Vinhedo, e numa reunião da Simbra, pediram que eu presidisse, eu não tinha levado mitra, nada. Ele disse, não. Aliás, sim, eu tinha levado uma mitra. Ele disse, eu posso te oferecer uma coisa para usar? Não vai levar não, mas sim, Dom Abade. Era a mitra dele, tão bonita, bem abacial, bem pequenininha assim, antiga, acho que era, sei lá, holandesa, aquela coisa toda, né? Não era uma mitra, que Abade não tem uma mitra, bom, deixa para lá. É uma mitra até foi muito interessante, né? Como em São Paulo também, quando eu preguei o retiro, me deram para usar no dia 6 de agosto, que é o dia da dedicação da igreja, usar o báculo de Dom Miguel Cruz, né, que foi o grande, né, construtor aqui desses mosteiros de São Paulo deve. Bom, dizendo só isso para lembrar, rezem por mim, né, que é o mais importante. Assim, o véu puxa o véu, né, fecha essa cortina do céu, né? Êxodo 26, 33. E aquele que escuta, diga, vem. Né? Apocalipse 22, 17. Né? Então, com Cristo, esse véu, a cortina se abriu. Né? E hoje o Senhor vem e fala assim, vem. Né? Como que eu posso ir ao Cristo? Lendo a sua palavra, sabendo que ela tem poder de salvar a nossa vida, meditando-a, ou seja, sempre se perguntando como que essa palavra se cumpriu ou não na minha vida, como se cumpriu em Cristo, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, depois como ela se cumpriu ou não na minha vida. Depois, a oração, que é, eu quero cumprir essa palavra, ajuda-me, Senhor, eu sou fraco, eu sou isso. E por fim, né, verbum carum factum est, né, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Verbum carum factum est, verbum carum, né? Puer natus est, né? Então nasceu-nos um menino,
o Filho nos foi dado. Pois então, assim acabamos a escala Claustralium de Guigo II, que morreu em 1188, a tradução que eu usei de Dom Timóteo Anastácio, OSB, antigo abade do Mosteiro de São Bento da Bahia, né? Então, muito famoso pelas suas traduções, já falecido há muito tempo. Até o ano passado eu ia pregar o retiro, aliás, o ano passado eu ia pregar o retiro nesse mosteiro, mas não deu certo por causa da pandemia. E nessa semana, a Abadia de São Geraldo, Morumbi, também me convidou pela terceira vez para pregar lá, agora no final de junho, início de julho, mas pelos motivos pandêmicos e tal, então vamos deixar para uma outra data. Mais uma vez, agradecimento a Dom Abade Cristiano, a Dom Plácido, e aquele mosteiro que eu estimo tanto, desde o tempo do Ernesto, Dom Paulo, que foi meu professor no Rio, depois também fui abade lá. Estou pensando agora, a partir de amanhã, então, temos várias matérias, né, de formação aqui para os nossos irmãos, né? Em ver, talvez, o direito canônico, a parte dos religiosos. Já tínhamos visto antes das nossas lives aí sobre as constituições da nossa congregação, já foi visto. E assim vamos vendo. Se quiserem também que possam participar, né, que assim a gente vai compartilhando com vocês. É uma pena que quando se faz assim ao vivo, né, não dá para eles fazerem pergunta, aquela coisa toda, né? Para não tirar assim a privacidade deles e tudo, né? Mas é um modo de evangelizar. Hoje mesmo tivemos a live com os padres da diocese, são quase 200 padres, tinham lá uns 60 por aí, mas foi boa a nossa participação com o senhor bispo, com um padre salesiano que fez a exposição, enfim, os vários assuntos. Muito bem, que Deus abençoe. Fechando então aqui o YouTube.